sejam bem-vindos a mais um bate-papo dessa série de entrevistas que a CBT está realizando nos canais oficiais. Hoje o nosso papo vai ser com o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Rafael Westrup. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Alessandra, por abrir esse espaço, né? A Confederação que vem aí no meio desse contexto todo de pandemia, atuando de uma forma estratégica a nível institucional, a nível técnico, e poder falar disso aqui no próprio canal da CBT é um prazer e é muito importante. É verdade, nós estamos buscando nessa iniciativa aí da CBT conversar com personalidades, pessoas importantes que fazem e fizeram história no tênis brasileiro e nada melhor que também bater um papo então com o presidente da CBT. Rafa, gostaria de saber um pouquinho sobre como que está essa situação que a gente está vivendo de pandemia, isolamento social. Como é que estão os trabalhos da CBT, né? As competições paralisadas, no esporte em geral, né? Mas eu imagino que nos bastidores vocês estão tendo muito trabalho, né? É verdade. Nos bastidores, desde que a pandemia foi decretado o estado de emergência no Brasil, lá meados de março, a Confederação praticamente, no quesito administrativo, ela não parou, né? Nós tivemos, logicamente, por questões estratégicas, adotamos algumas medidas, como as férias coletivas dos colaboradores, para que quando tudo, de certa forma, volte ao normal, a gente não tenha uma perda de força de trabalho, onde todos os colaboradores, então, vão estar disponíveis para colocar em execução os planos que a gente vem desenhando ao longo desses últimos 90 dias. O relacionamento com os principais agentes e com as principais entidades do tênis, ele só aumentou no sentido de que existe uma frequência muito grande de conversas através, logicamente, de videoconferências. E aí, quando eu falo desse tipo de conversa, o diálogo foi totalmente aberto e, de certa forma, muito frequente com os principais jogadores profissionais masculinos, incluindo aí o capitão da Copa Davis, as principais jogadoras femininas da Fed Cup e também a própria capitã, a Beta Burzagli, e também, logicamente, com a ITF, né, com a COSAT, que é a Confederação Sul-Americana de Tênis, e não menos com os agentes nacionais. Então, uma conversa muito estreita com a Secretaria Nacional do Esporte, com o Secretário Nacional do Esporte, Marcelo Magalhães, e também com o Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico Brasileiro. E quando eu falo com frequência, é com frequência mesmo, né? A gente está aqui conversando, eu e você, Alessandra, mas agora há pouco eu terminei uma videoconferência com o presidente da Confederação Sul-Americana de Tênis, e isso nos últimos 90 dias já aconteceu aí quase 10 vezes, né? Muito mais do que o normal aconteceria. Além disso, nós fizemos pela primeira vez na história, né, uma Assembleia Geral Ordinária da Confederação Brasileira de Tênis de forma remota, onde tivemos, então, a aprovação da prestação de contas da Confederação por aclamação, ou seja, sem qualquer ressalva em relação ao exercício, ao período de 2019, com a participação das 26 federações, 23 participaram, com a participação do presidente da Comissão de Atletas, o João Menezes, e do vice-presidente, Marcelo Demoliner. Enfim, várias ações, várias conversas e várias linhas de trabalho foram estabelecidas durante a pandemia. E também, logicamente, o Comitê Brasileiro de Clubes, que é hoje o principal parceiro da Confederação Brasileira de Tênis na execução do calendário infanto-juvenil, está em constante contato conosco para que a gente possa delinear alguma alternativa e alguma solução para que no segundo semestre a gente tenha uma esperança de retomada de calendário. Isso é muito importante, né? Você falou aí dessas reuniões virtuais, imagino que isso seja uma coisa que está chegando nessa pandemia para ficar, né? É uma medida que provavelmente vai ser adotada aí por muitas organizações, muitas empresas, e pela CBT também não seria diferente? De fato, a minha visão, enquanto não como presidente da confederação, mas como cidadão, eu vejo que
a pandemia ela acelerou um processo que era um processo natural da busca de alternativas digitais, alternativas de tecnologia, para que o mundo, que já era tão conectado, ficasse ainda mais conectado, e a facilidade que hoje nós temos e encontramos através de diversas plataformas fez com que a gente pudesse manter um certo ritmo de trabalho e manter uma conexão tão importante, falando agora do mundo do tênis, com as entidades e com os agentes. Então, isso fez com que a gente conseguisse trazer frequência, ou seja, volume de contato no diálogo, e também qualidade, né? Porque uma vez que a gente consegue estabelecer esse diálogo através do vídeo, através do áudio, a gente consegue ter uma qualidade. E mais, né, com a possibilidade ainda de se gravar e depois, inclusive, de se publicar. Isso traz a chancela da credibilidade em tudo que se é discutido, seja de uma maneira como se fosse uma entrevista, como nós estamos fazendo aqui, ou mesmo através de atos constituídos em estatuto, como uma Assembleia Geral Ordinária, ou mesmo através de uma maneira informal, com propostas e desenhos de calendário, que é o que vem se apresentando aí, como eu já falei, para os principais jogadores e jogadoras do Brasil. Legal, essa transparência aí é super importante também. Agora, falando um pouquinho sobre a volta, né? Porque eu, como admiradora do tênis, já estou com saudade. Eu fico imaginando vocês, né, que trabalham na gestão do tênis, que vivem o dia a dia tão intensamente do tênis, os atletas também. Tem alguma previsão, presidente, de quando que os campeonatos vão começar a voltar? Os treinos já estão voltando? Como é que está essa situação? Olha, Leca, a gente se depara, enquanto Brasil, com realidades muito diferentes, né? Primeiro, a gente tem uma esfera internacional, que nós temos essa relação com a ITF, que é a Federação Internacional de Tênis, com a COSAT, que é a sul-americana, e ainda dependemos também, naturalmente, da ATP e WTA. Essas decisões é que preconizam os nossos próximos passos. Mas, além dessas decisões internacionais, nós passamos aqui no Brasil por 3 esferas de governo, né? A gente tem as decisões completamente heterogêneas no Brasil, onde o governo federal tem um tipo de pensamento, um tipo de linha de conduta, os governos estaduais são diferentes, com outras decisões, e os municipais, então, os mais de 5.000 municípios que a gente tem no Brasil, com decisões ainda mais distintas. E aqui não cabe a mim, e passando longe do mérito de julgar quais as decisões são as melhores, mas o fato é que a gente se depara com essa situação, o que nos dificulta muito a tomada de decisão no retorno, principalmente das competições. A gente tem, sim, o nosso centro, a nossa base de treinamento de Itajaí funcionando, logicamente seguindo os protocolos da cidade de Itajaí, dos agentes de saúde da cidade de Itajaí, o próprio protocolo de retorno às atividades do tênis da Confederação Brasileira de Tênis. E aí, então, nós temos os principais jogadores, ou muitos dos principais jogadores profissionais, concentrados, treinando. Logicamente, só 2 jogadores por quadra, treinando com máscara. Eu estive já 3 vezes visitando e acompanhando os treinamentos, totalmente protegido, né? E oferecendo também a proteção ao próximo, com máscara, com álcool em gel, com o distanciamento tão importante, tão fundamental, mas estão lá reunidos Carol Meligeni, Felipe Meligeni, Orlando Luz, o João Menezes, o Sorge, o Igor Marcondes, agora chegou a Bia, o Thiago Monteiro, enfim, não quero esquecer de ninguém, mas basicamente esses nomes que estão lá reunidos e treinando e voltando à sua melhor forma. O calendário de competições, ele exige ainda um pouquinho mais de atenção, e a gente tem universos diferentes, é importante dizer. A gente tem o universo do beach tennis, na qual eu também já tive 2 videoconferências com os principais representantes do beach tennis. A gente tem o universo do tênis em cadeira de rodas, e dentro da plataforma de tênis a gente tem o infanto-juvenil, o profissional e os sêniors, né? Os sêniors com um ponto de atenção ainda maior, porque pela questão da idade,
e o que preconizam as entidades de saúde, os agentes de saúde, existe um indicativo ou um indicador do grupo de risco que está relacionado à idade. Então, a gente tem essa faixa etária dos praticantes, dos sêniors, que muitos deles se englobam, né, estão inseridos nesse grupo de risco. Os juvenis, com a questão da logística, de viajar para competições, de ter a consciência, né, quando nós falamos de crianças, falamos de juvenis, nós falamos de crianças de 10 e adolescentes até 18 anos. Para ter essa consciência de seguir os protocolos, a gente sabe das dificuldades, né, enfrentadas, até mesmo os adultos, muitas das vezes, encontram dificuldade de seguir à risca o mínimo básico de protocolos. Então, a gente tem uma preocupação maior em relação às crianças, esse retorno, e os profissionais, esses sim já adultos, já a gente parte do princípio que tem uma consciência maior em respeito às regras, em respeito aos regulamentos e aos protocolos. Estes sim seriam o grupo hoje mais apto a retornar às competições, porque as atividades de treino, basicamente, todo mundo já está conseguindo se alocar de alguma forma, seja no centro da CBT, ou seja na sua região, numa academia ou num clube. Dito isso, a gente tem pronto um calendário de competições desenhado já para o tênis profissional, para o beach tênis profissional e para o tênis em cadeira de rodas profissional. Então, tudo que é profissional, partindo da premissa que são já cidadãos adultos, né, já não dependentes ainda de pais ou responsáveis, ou seja, já autônomos, a gente tem desenhado, e a partir do momento que a confederação tiver a segurança de poder implementar e executar o calendário em determinada região, assim será feito. E dito isso, falo que estamos também em conversa constante com os nossos principais parceiros comerciais. Tive hoje reunião com o Wilson, que já manifestou, e falo isso com muita alegria, o total interesse em renovar o contrato com a Confederação Brasileira de Tênis. Isso mostra que todas as entregas e as expectativas da Wilson nesses últimos 3 anos de contrato foram atendidas e até superadas, dito isso pelos próprios proprietários da marca, né, representantes da marca no Brasil, e que eles manifestaram esse interesse em renovar. Fico muito feliz com isso. E o BRB, que é hoje o patrocinador master do tênis do Brasil, aceitando essa nova proposta da CBT em readequação de calendário, porque o calendário proposto inicialmente no contrato do BRB era em função da pandemia do Covid-19, a gente apresentou uma nova proposta, incluindo esses torneios profissionais já citados nas 3 categorias do cadeira de rodas, do beach tênis e do tênis, e prontamente o BRB, o Banco de Brasília, vem aceitando, e a gente, no momento que tiver uma segurança, então, novamente, não quero ser muito repetitivo, mas essa segurança ela é necessária para que a gente possa implementar esse calendário, então, de imediato. Sem dúvidas, presidente. A gente fica um pouco ansioso, imagina os atletas e todo mundo, mas o mais importante nesse momento realmente é garantir a segurança, fazer essa retomada das atividades com a maior segurança possível, prezando pela saúde de todos, né? E novidades importantes, então, aí tu trouxe pra gente dos patrocinadores, apoiadores, reforçando aí os laços com a CBT. Presidente, agora eu gostaria de saber, vocês nesse período aí que ficaram fazendo muitas reuniões virtuais e tal, me parece que surgiu uma ideia muito interessante que eu gostaria que você falasse pra gente, de um campeonato profissional nacional, que teria participação aí de grandes nomes do tênis brasileiro, né? Nomes de Copa Davis, de Fed Cup. Conta um pouquinho essa novidade aí pra gente. Eu te agradeço essa pergunta, porque dá para esmiuçar mais o que eu já tinha falado anteriormente, mas agora de maneira mais detalhada. E é verdade, porque essas conversas frequentes, primeiramente com os representantes da comissão de atletas, né, que a gente tem o presidente João Menezes, o vice-presidente Marcelo Demoliner. Então, lá atrás, lá em março, a gente começou a abrir esse diálogo. Na sequência, nós fizemos as videoconferências com as meninas e com os rapazes, com os capitães, né, com a Beta e com o Jaime, e aí demos sequência a isso. Dito isso, o calendário ele abriu dentro desse contexto de
desafio da pandemia abriu a possibilidade de nós realizarmos, pela primeira vez, uma estrutura de torneios com premiação em dinheiro, com uma premiação de dinheiro extremamente atrativa, para que a gente possa ter, então, contar com a participação dos principais jogadores do tênis brasileiro num mesmo circuito, visto que a gente tem essa indefinição no cenário internacional da volta dos torneios internacionais, a aderência, a sinalização e a ansiedade já anunciadas e expostas aí pelos jogadores para que possam participar desse nosso calendário é muito grande. Ainda ontem estive em Itajaí, no centro, falei com o Thiago Monteiro, falei com o João Menezes, falei com a Bia, com a Ingrid Martins, que estavam lá naquele período de treino, e eles sempre perguntando: presidente, quando é que vai ser, quando é que vai acontecer, porque todos querem participar. Mas, de novo, a gente depende de algumas decisões que fogem à nossa alçada, mas o fato é que, no momento que nós executarmos esse calendário, a gente tem a plena certeza de que os principais jogadores estarão jogando. Isso também engloba, viu, Leca, as duplas, né? Eu fiquei muito feliz e fico muito feliz com a participação ativa do Bruno Soares, do Marcelo Melo, do próprio Demoliné, como eu já citei, do Romboli, que são os principais jogadores de duplas, da Luísa Stefani, que hoje, embora ainda jogue simples, ela está se destacando mais nas duplas, o total interesse de participar desse calendário, já que a proposta que nós temos de premiação, ela vai atender também a chave de duplas. Então, a gente tem o circuito BRB de tênis profissional para ser executado no momento que a gente tiver, novamente, uma decisão mais segura das esferas de governo, e aí com premiação aí de R$40 mil no masculino e R$40 mil no feminino em cada etapa. Serão 3 etapas com essa premiação, e aí a 4ª etapa com uma super premiação de R$150 mil no total, R$75 mil no masculino, R$75 mil no feminino, com transmissão ao vivo, né, pela Band Esportes, que é um grande parceiro já de televisão da Confederação, e mais, né, numa conversa muito avançada também, que nesses últimos 90 dias, através de videoconferência, a gente estabeleceu. Eu tive reuniões com os principais promotores de eventos do Brasil. Então, a gente está falando aí de Coque Tavares, do Instituto Esportes, que é o Nelson Aerts e o Danilo Marcelino, e também com a Redoc, que é o Otávio Della e o Ricardo Camargo, que então pleitearam a realização de torneios, e nós estamos desenhando para que os torneios profissionais desses agentes, dessas promotoras, desses proponentes, sejam acoplados ao nosso calendário, e a gente tem a expectativa de que não somente os 4 torneios do circuito BRB sejam realizados, mas 8 torneios adicionais, tendo um total então de 12 torneios na sequência, profissionais, todos com um alto volume de premiação em dinheiro, para que os nossos tenistas, além de poderem voltar a entrar no estado razoável de competitividade, adquirir ritmo de competição, tão importante, né, para um atleta como um todo, não só para o tenista, mas para um atleta como um todo. Mas, além disso, expor os seus patrocinadores, estarem novamente na vitrine, que é a televisão, desse parceiro importante que é o Band Esportes, e, sobretudo, conseguirem, então, ganhar dinheiro para depois, na retomada do calendário internacional, terem um laço para reinvestirem nas suas carreiras. Mas não só isso, a gente está falando também da volta de árbitros, voltando a trabalhar no momento que nós implementarmos esse calendário, e também os treinadores de tênis, que já estão voltando aos poucos a dar aulas, a dar treinamentos de alto rendimento, mas vão poder, então, acompanhar no calendário que a Confederação vai implementar. E a expectativa, embora a gente dependa de decisões alheias, de terceiros, a expectativa é que a gente deve estar voltando, então, mais tardar na primeira semana de agosto, já com a primeira etapa. Nossa, que novidade importante, hein, Rafa? Muito legal mesmo essa iniciativa. E imagino que não só para os tenistas, falou que querem muito participar, para os atletas, mas também para o público, né, que vai ter
os tenistas pertinho, seus ídolos mais perto aqui no Brasil mesmo. Até por conta disso eu queria explorar só mais um pouquinho esse assunto, porque eu achei realmente muito importante, muito bacana. Rafa, como é que seriam as etapas? Seriam em vários locais do Brasil? Para aquele torcedor que quer acompanhar de pertinho, quantas etapas seriam? Já tem um formato definido? E também queria te perguntar se é um marco, né? Se consolidar esse campeonato seria um marco no tênis brasileiro, já que seria o primeiro campeonato profissional nacional, né? Será um marco mesmo, a primeira vez que vai ter um circuito nacional com a presença dos principais jogadores brasileiros, profissionais, e as principais jogadoras brasileiras. Em relação à questão geográfica, a questão de onde serão alocados esses torneios, de novo, a gente precisa de algumas definições regionais de municípios e governos estaduais para então poder implementar e definir os locais. O fato é que, em acordo com os jogadores, a confederação fez essa proposta para que a gente sempre faça sequência de 2 a 3 torneios seguidos, acontecendo, então, a chave principal sempre de quinta a domingo, o qualifying terças e quartas-feiras, e aí, na sequência, na outra semana, já iniciando a outra etapa, e a gente quer fazer, não exatamente como eu vou falar, é meramente um exemplo que eu vou falar agora, mas para facilitar a logística dos jogadores, de mobilidade entre um local, deslocamento entre uma cidade e outra, que possa fazer de forma terrestre, né, que não tenha necessidade de utilizar, então, o avião. Então, por exemplo, São Paulo e a próxima etapa em Curitiba e a próxima etapa em Florianópolis. Novamente, é só um exemplo, onde essas distâncias, por serem curtas, podem ser feitas, por exemplo, de carro, né? Essa é uma busca também que a gente está fazendo. Na questão do público, vai depender também das liberações, mas se necessário for, a gente vai implementar o calendário, os torneios de portões fechados, ou seja, sem a presença do público. Aí o público acompanharia único exclusivamente pela televisão, mas se houver liberações, logicamente, seguindo os protocolos, a gente poderia, então, flexibilizar e contar com a presença do público. Então, hoje, se for acontecer hoje, naturalmente, os torneios seriam transmitidos pela televisão, mas sem a presença do público. Como a gente vai acompanhar aí os próximos 30, 45 dias o desenrolar da pandemia e das próximas decisões, aí a gente vai, então, definir o formato final de acesso do público ou não a esses torneios que a gente vai executar. Legal, legal, presidente. Obrigada aí pela essa novidade, né, para o público que com certeza vão curtir bastante ver na televisão e ter os tenistas mais pertinhos das suas cidades também. Agora eu queria falar, saindo um pouquinho do tênis profissional também, agora indo para o beach tênis, para o tênis em cadeira de roda, né, que vocês também abraçam essas modalidades na CBT. Gostaria de saber como é que estão as reuniões. Você já citou aqui nessa entrevista que também está fazendo reuniões virtuais com essas modalidades. Como é que estão essas conversas? Como é que está a situação para voltar também essa retomada das atividades? Da mesma forma, viu, Alessandra, a confederação hoje ela tem na sua jurisdição, ou sob a sua tutela, não só o tênis, mas o tênis em cadeira de rodas e o beach tênis, e o tratamento que a gente busca oferecer é o mesmo para as 3 modalidades, né? Então, o beach tênis foram 2 videoconferências já feitas com os principais representantes da modalidade. Quando eu falo os principais, Vini Fonte, André Baran, Joana Cortez, Samantha Barijan, enfim, Flávia Muniz e tantos outros, né? O Marcos Ferreira, e o próprio capitão, o Alex Mingossi, também participou, e aí a gente veio com a proposta de um calendário de 4 etapas, Circuito BRB também, que é o nosso principal patrocinador, com premiação em cada etapa de R$20 mil. A gente tem uma dificuldade um pouquinho maior pelo fato do beach tênis ainda não ser um esporte olímpico, e é uma das grandes agendas da Confederação Brasileira de Tênis no pleito, né, junto à Federação Internacional, para que isso, no Comitê Olímpico Internacional,
venha à tona para que um dia o beach tennis seja olímpico e aí a gente consiga, então, atender ainda mais, com mais investimento, com mais recebimento de recursos, por exemplo, do próprio Comitê Olímpico, para que a gente possa entregar lá na ponta, que é para o beach tenista e para os torneios de beach tênis. Então, a conversa com esses nomes já citados, ela tem sido direta e eles demonstraram, naturalmente, uma satisfação e uma gratidão muito grande à Confederação por se preocupar de uma forma tão profunda com a modalidade, e a gente está trabalhando arduamente para que isso aconteça o mais breve possível. O beach tênis, né, pelo próprio nome, ele é praticado na praia, né, de forma mais incisiva. Ele já migrou para outros locais, para clubes e academias, onde se tem um espaço com areia, ele é praticado, então, na areia, mas as liberações dos principais espaços, das principais praias do Brasil, elas estão ainda de uma forma muito mais demorada, mais morosa, se nós compararmos com a liberação dos espaços de quadra, né? A gente vê aí a principal orla, a orla mais famosa do Brasil, que é a orla do Rio de Janeiro, as areias de Copacabana, de Ipanema, do Leblon e da Barra da Tijuca, ainda não estão liberadas para a prática de atividades físicas, e aí o beach tennis se engloba. Então, a gente está aguardando essas liberações. Também, no momento que houver uma decisão segura, sempre preconizando e sendo pautada a saúde dos praticantes, a gente está com um calendário pronto para poder colocar em prática, então, as 4 etapas do circuito profissional de beach tennis. E aí, isso também se estende ao tênis em cadeira de rodas, onde a gente, juntamente com o Comitê Paralímpico Brasileiro, estamos com um projeto para 4 etapas de R$30 mil, né, para que os nossos tenistas em cadeira de rodas, onde também foram feitas essas videoconferências com os principais representantes, a Mericol, o Daniel Rodrigues, o Imanitu e outros tantos, né, jogadores hoje de tênis em cadeira de rodas, todos estes já há muito tempo apoiados financeiramente pela Confederação Brasileira de Tênis, através do convênio com o Comitê Paralímpico Brasileiro, também então vão ser agraciados com 4 etapas, com premiação total de R$30 mil, para que possam não só voltar à sua melhor forma de competição, mas também angariar recursos para depois reinvestirem na sua carreira, nas suas carreiras internacionais. Então, contemplamos todas as modalidades de uma maneira praticamente igualitária, logicamente com diferenciações do nível de investimento nas premiações, por nós termos, então, o tênis olímpico, o beach tênis que não é olímpico e o tênis em cadeira de rodas que é paralímpico. Tá certo, vamos acompanhar então os desdobramentos aí dessa pandemia para que a gente possa fazer essa retomada da forma mais segura possível, né? Presidente, eu queria te agradecer muito por essa entrevista, pelas informações tão importantes que você trouxe aí em primeira mão, algumas, né, como dessa do circuito nacional, aí, circuito BRB. Queria que você fizesse as suas últimas considerações. Olha, primeiro agradecer novamente o espaço, né? Eu não tenho essas redes sociais, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, então eu vi, né, muitas matérias, muitas reportagens falando de lives e de exposições aí, onde eu quero parabenizar quem teve essa iniciativa, seja professor, seja promotor de eventos, seja treinador. Eu acho que sempre é válido, né? A nossa assessoria de comunicação aqui da Confederação acabou que me atualizou de algumas ações. Eu quero parabenizar esses profissionais que se envolveram, mas até então a Confederação, eu enquanto presidente da Confederação, eu ainda não tinha me pronunciado diretamente de forma aberta. Então esse espaço eu acho que é muito importante. Eu gostaria, como consideração final, falar aos pais dos infantos juvenis, dizer que a gente está trabalhando, a gente está buscando uma solução, mas a principal preocupação nossa é o seu filho, a sua filha, e que a gente entende, eu sou pai também, embora as minhas filhas não participem de competições do tênis ou competições esportivas, a gente sempre tá buscando a saúde e o bem-estar dos nossos filhos e também aquela preocupação em relação à escola, ao colégio. A gente vê que esse novo normal é um desafio para todos nós,
pais e nos adaptarmos à entrega e ao aprendizado do conteúdo escolar. Então, eu vejo que as prioridades, saúde e escola, elas sobrepõem à competição e ao calendário de competições do tênis. Então, eu quero passar essa mensagem para que tenham tranquilidade, porque no primeiro momento que a Confederação Brasileira de Tênis sentir a segurança para que a retomada do infanto-juvenil seja feita da melhor forma, podem ter certeza que o nosso calendário vai voltar a pleno vapor. E aí vocês vão ter várias opções, um cardápio variado para escolher e participar. O momento, eu acredito, eu penso, é de proteger os nossos filhos e de oferecer a melhor condição enquanto estudantes, enquanto partícipes da vida escolar. Então, a gente está juntamente com o Comitê Brasileiro de Clubes definindo o que vai ser ou quais serão as melhores opções de retorno. Contem sempre com a Confederação, aqui existe uma equipe empenhada, a gente tem um time que trabalha desde o departamento técnico, a capacitação, o paralímpico, o olímpico, o alto rendimento e a gestão de pessoas, trabalhando e pensando e fazendo o tênis, mesmo que não neste momento dentro de quadra, mas aqui em escritório, na parte administrativa, para que quando a gente tenha a primeira oportunidade de voltar, a gente volte com total qualidade e com total segurança para todos vocês. Presidente, agradeço novamente pela entrevista, pelas informações tão importantes que você trouxe para a gente. Conversamos então com Rafael Westrup, presidente da Confederação Brasileira de Tênis, que faz parte da série de entrevistas que a CBT está realizando nos canais oficiais. Continue seguindo a gente por aqui para ficar de olho nas próximas entrevistas. Até mais, tchau, tchau!